Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine Tarô, mês de abril, mês que abre, o mês que tudo começa, do ano novo astrológico. A partir de abril a gente tem uma desobstrução de caminhos, as coisas começam a fazer um novo sentido. E eu trouxe para essa reflexão do mês de abril a energia dos quatro elementos, e a energia dos quatro elementos a partir dos quatro reis. Opa, Humberto, peraí. Você veio trazer então só uma carta masculina. Não, a energia masculina é uma energia que existe dentro de todos nós. E no mês de maio eu vou trazer a energia das quatro rainhas. Então fica a dica aí já para você. E aí a conclusão é o seguinte: quando nós temos o equilíbrio desses quatro reis dentro de nós, o equilíbrio dessas quatro energias, que são a nossa parte mais yang, para que as coisas sejam relacionadas e direcionadas, tudo começa a entrar num estado de harmonia. Mas para isso a gente passa por alguns estágios. Vou confessar que isso também foi um insight a partir de uma vivência que eu tive há um tempo atrás, que falava sobre essa presença desses quatro reis, onde um retroalimenta o outro a partir dos seus elementos. Porque como é que a gente vai governar a nossa vida com uma autoridade que seja só controladora? A autoridade, ela tem que ser uma autoridade que saiba manipular as energias positivas e negativas, manipular tanto o racional quanto o emocional. E os reis trazem essa reflexão. Como que eu governo essa parte de tomar uma atitude desse empoderamento para que as coisas de fato e realmente aconteçam? Então, acho que, eu não lembro se foi no mês passado, mas eu ainda esse ano comentei, o primeiro rei que eu trago aqui é o Orfeu, que é o rei de copas, né? O rei de copas traz essa energia da água infundável. E o rei de copas, ele tem o temor, né? Então é aquela pessoa que, para ela conseguir ter um empoderamento, ela precisa conseguir confiar em si mesma, confiar naquilo que ela sente, confiar nas suas águas mais profundas e não olhar para trás para olhar para os erros, tentando fazer com que eles a acompanhem, se basear por isso, mas transformá-los em aprendizado. E quando ele consegue ter essa noção desse equilíbrio emocional mais aprofundado, ele recebe a energia do rei de paus. A gente tem aqui o rei de paus, que é o Teseu, que é o fogo das ideias. A partir da confiança da nossa criatividade, da nossa confiança emocional, as nossas ideias ficam mais claras e a gente se depara com esse elemento do fogo, que é o que acende a nossa fé. Acende a nossa fé e a nossa confiança para a realização. Então, se a gente tem uma ideia, mas não confia o suficiente e emocionalmente em nós mesmos, a gente não consegue colocar ela como uma voz no mundo. E o rei de paus vem falar justamente isso. Como eu consigo comunicar, como eu consigo vender a minha ideia, como eu consigo colocar ela em ação a partir da minha fé e da minha confiança. Eu consigo, a partir disso, dessa energia do rei de paus, eu consigo comunicar isso tudo com muito mais clareza e consigo também atingir o meu objetivo ao próximo. Ou seja, contaminar positivamente as pessoas com a minha influência a partir da minha palavra confiada diante da minha emoção. Bom, tendo tudo isso, a gente vem com um terceiro elemento, que é o nosso rei de espadas, que é Ulisses. Ulisses, o rei de espadas, é o estrategista. Então, quando eu consigo drenar essa emoção e ter esse entendimento de como ela pode fluir e como eu consigo acendê-la, né, para colocar ela no mundo, quais são as estratégias que eu tenho? Para ser estratégico, às vezes a gente tem que ser frio. Para ser estratégico, muitas vezes é preciso eliminar determinadas situações, eliminar determinados padrões, parar de reproduzir alguns padrões que nós estamos acostumados e condicionados a ter. Então, a estratégia tem a ver não só com a estratégia de como eu vou atingir uma meta, ou estratégia com o outro, ou eliminar o outro. A estratégia parte principalmente de como eu vou lidar com as coisas que eu estou acostumado a reproduzir e como que eu vou fazer de forma diferente para conseguir colocar minha voz no mundo com uma emoção assertiva, com uma emoção e uma comunicação direta e que possa estar relacionada ao atingir as minhas metas. Então a estratégia, ela parte principalmente disso, desse ponto, do ponto onde a comunicação pode atingir assertivamente o meu ideal.
certo? E depois que eu tô com essa emoção equilibrada, que eu tô com essa ação assertiva, que eu tô conseguindo comunicar com mais fé, né, e consciência, tudo isso, e tracei os meus planos estratégicos para chegar no objetivo, eu me deparo com o Dédalo. E quem é o Dédalo? O Dédalo é o Rei de Ouros que está aqui. O Rei de Ouros também tem a energia do Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. O Dédalo era um artesão que começou a construir as coisas e foi entendendo o valor dele no mundo, a partir de estar evoluindo emocionalmente, evoluindo nas suas estratégias, evoluindo no seu ponto de comunicação, de ação, e aí ele se tornou um rei. E ele se tornou um rei a partir da própria batalha, da própria busca interior, do próprio mergulho e da própria construção. Então, todos esses aspectos Yang que eu falei para vocês, que são aspectos de ação assertiva, que faz a gente olhe para dentro, que faz que a gente consiga renascer, sair e se colocar e se posicionar, resultam na concretização de um ideal. E esse ideal, como a gente está falando do Rei de Ouros, que não tem só a ver com matéria, com ouro, com a recompensa, mas é com a recompensa que a gente se dá por ter conseguido atingir um ideal e um objetivo. Então é bem interessante pensar nisso, nesse caminho, e esse caminho não se dá por um fato só. Esse caminho dos reis, esse caminho da ação, ele se passa na relação familiar, ele pode se passar na relação com o trabalho, que é uma relação que é bem óbvia aqui, também nessa explanação, numa relação com algo que você quer fazer, com algum projeto novo, com algum ideal. Então pare e perceba como esses elementos se casam, como a sua emoção se casa com a sua fé, que se casa com a sua criatividade, que se casa com o seu senso de materialização, como essa sua ação pode ser assertiva para que toda a energia de cada uma dessas polaridades mais yangs, né, mais racionais, elas possam equilibrar a tua vida nesse momento. Então, pensa nisso e que tal aí traçar uma meta nova para o mês de abril? Que tal olhar para isso e a partir dessa reflexão ir em busca de um objetivo e tentar fazer diferente com novas estratégias, com uma emoção mais curada e equilibrada, com uma fé renovada e com uma valorização mais pontual em cima de você mesmo. Se olhe, se valorize. Isso é o primeiro passo para que as coisas comecem a se concretizar e a acontecer. Um ótimo mês de abril e em maio eu volto com as rainhas. Aproveitando o gancho que maio é um mês extremamente maternal e o mês das mães, vamos ver o que essas rainhas têm a nos dizer. Um grande beijo para vocês e até a próxima.